Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite, ou bom dia, boa tarde, a depender do momento da sua conexão. A todas, a todos, a minha gratidão, a minha amizade, o meu carinho, com votos de muita paz em Cristo Jesus. Convido a todos ao estudo do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê, ou o que dá, ou ainda o que faz a vossa mão direita. O tema de agora, beneficência exclusiva. Tema este que se encontra no item 20. Este capítulo é composto por 10 temas. Já vejo aqui na tela a companhia de Joana de Souza Claro, agora Andréia Pucci Fiore, Sandra Matos, a vocês três e a quantos mais hão de aderir ao nosso estudo, o meu abraço muito carinhoso. Estes os temas que compõem o capítulo 13, fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão. E agora, beneficência exclusiva, fechando o capítulo. Se Jesus permitir, na próxima semana, iniciamos o estudo do capítulo 14. Honrai a vosso Pai e a vossa mãe. No item 20, no tema de hoje, Allan Kardec começa formulando uma pergunta. Eis a pergunta: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Responderei a esta indagação formulando algumas outras perguntas. E nas perguntas que se seguem, temos já o início da resposta. Perguntamos: que seria da humanidade se os irmãos católicos auxiliassem somente os seus irmãos católicos? Que seria da humanidade se os irmãos espíritas
auxiliassem somente os seus irmãos espíritas, e se os protestantes fizessem o mesmo, os umbandistas, os budistas, que seria da humanidade se os brasileiros auxiliassem somente os brasileiros, se os chineses auxiliassem somente os seus irmãos chineses, ou norte-americanos, ou ingleses, ou franceses, cada país fechado em si mesmo, resolvendo tão somente as questões internas, com menosprezo, com descaso, com indiferença para com os outros países, ou com os profitentes de outras religiões. A beneficência que Jesus apresentou ao mundo há 2 milênios é uma beneficência não exclusiva, mas inclusiva. Trata-se a beneficência genuinamente cristã, de uma beneficência irrestrita, incondicional, ampla, o mais possível, universal. Jesus propõe uma beneficência sem fronteiras, sem limites, independentemente de qualquer condição. Eis o que o Espírito São Luís responde no item 20 à pergunta se é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. São Luís responde: não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. E desdobrando estes primeiros apontamentos, trago para nós parte da mensagem com o título Se Todos Perdoassem, que se encontra no livro Meditações Diárias
capítulo 4, do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso sempre lembrado Chico Xavier. Se todos perdoassem, em parte da mensagem, Emmanuel nos conclama a estas reflexões. Imaginemos por um minuto que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. Ao que nos permitimos acrescentar, imaginemos por um minuto que mundo maravilhoso seria a Terra se todos se compreendessem, se todos se tolerassem, se todos se amassem, se todos se entreajudassem. E Emmanuel prossegue: se todos perdoassem, a aventura celeste começaria de casa, onde todo companheiro de equipe doméstica perceberia que a experiência na reencarnação é diferente para cada um e, por isso mesmo, teria suficiente disposição para agir em apoio dos associados da edificação em família, a fim de que venham a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a que se dirigem. Se todos se perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre alcançaria o máximo de eficiência na produção do bem comum, porquanto em toda parte existiria entendimento bastante para que a inveja e o despeito, o azedume e a crítica destrutiva fossem banidos para sempre do convívio social. Se todos perdoarmos, reformaremos a vida na terra, apagando de todos os idiomas a palavra ressentimento, para convivermos uns com os outros, acreditando realmente que somos irmãos diante de Deus. E ele termina nos dizendo: quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará hosanas de polo a polo da terra, e então o reino de Deus fulgirá em nós e junto de nós para sempre. Preparando-me para este momento, pesquisando, estudando, veio-me à lembrança a música Imagine, de John Lennon, que, além de cantor, compositor, era um pacifista, um poeta. E trago aqui para nós, em português, a letra da música composta por John Lennon. Diz ele: imagine não haver o paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós. Acima de nós, só o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não houvesse nenhum país. Não é difícil imaginar nenhum motivo para matar ou morrer.
e nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você junte-se a nós e o mundo será como um só. Imagine que não há posses. Eu me pergunto se você pode, sem a necessidade de ganância ou fome, uma irmandade dos homens. Imagine todas as pessoas partilhando todo o mundo. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você junte-se a nós e o mundo viverá como um só. É esta a beneficência cristã, irrestrita, incondicional, inclusiva, sem que nenhuma criatura, independentemente da raça, do credo, da cor da pele, da condição social, econômica, cultural, moral, seja excluída dos bens de Deus. Trago para nós 3 características da beneficência inclusiva. As 3 características: desinteresse, generosidade e amor ao próximo. Só é possível a beneficência inclusiva quando o autor da beneficência age com desinteresse, de maneira generosa, amando o próximo e transformando o seu amor em ação, em uma atitude proativa. Porque amar é um verbo, e o verbo sempre propõe um estado, ou uma condição, ou uma ação. Amar pressupõe que aquele que ama sairá da condição em que se encontra para ir ao encontro do próximo. A beneficência inclusiva traz grandes benefícios, não somente para o benfeitor e não somente para o beneficiário. Através da beneficência inclusiva, opera-se no benfeitor e no beneficiário uma transformação pessoal. A pessoa vai se tornando mais sensível, mais altruísta, mais generosa, mais caridosa, mais amorosa. A beneficência inclusiva causa um impacto positivo, cria um efeito em cascata, cria um circuito positivo ou um círculo positivo. Eu faço o bem, o beneficiário recebe este bem, se sensibiliza, é tocado nas fibras íntimas do coração, começa a cogitar do bem, e assim, ao infinito,
vamos estabelecendo uma corrente para o bem. Aquele que pratica a beneficência inclusiva vai realizando em si e em torno de si o crescimento espiritual. Tornamo-nos criaturas melhores, mais identificadas com Deus, mais identificadas com Jesus, com o Evangelho, e vamos percebendo que a prática do bem nos faz bem. Vamos percebendo que a prática do bem vai nos tornando criaturas boas ou criaturas melhores. Formas de praticarmos a beneficência inclusiva. Cito também 3. Ajudar um desconhecido, sem esperar qualquer recompensa, qualquer retribuição. Na beneficência inclusiva, atende-se a todos, como já mencionamos, indistintamente, incondicionalmente. Não importa quem seja, de onde venha, para onde vai. Outra forma de praticarmos a beneficência inclusiva é doar tempo e recursos. Vemos muitas pessoas interessadas em cursos de oratória, mas nós, os cristãos, sem esquecermos a arte da oratória, precisamos desenvolver também a arte ou a ciência da escutatória. Aprender a ouvir, ouvir compreendendo, ouvir compreendendo e auxiliando de maneira efetiva e afetiva, doar tempo e recursos, e não há quem não possa algo fazer a benefício de outrem. Outra maneira da beneficência inclusiva é perdoar e esquecer. Perdoar e esquecer ofensas, fazendo bem àqueles que nos fizeram mal. Eu sei que há no movimento espírita e em outros movimentos religiosos e filosóficos uma discussão em torno da proposta contida no verbo esquecer. Esquecer o mal é necessário, é possível, mas nesta oportunidade eu vou abordar este verbo esquecer de maneira um tanto diferente, sem olvidar os vários sentidos que podemos dar ao verbo. Esquecer no sentido de não nos determos, de não nos fixarmos indefinidamente no passado, na ocorrência infelicitadora, naquele que porventura tenha agido mal. Já se passou um dia, ou já se passaram dias, semanas, meses, anos. E a vida é dinâmica. O Evangelho nos propõe um tempo novo a cada dia, a cada momento. Qual o sentido de alguém
se fixar indefinidamente na ocorrência infeliz ou no autor da ocorrência infeliz. O que isto agregará de bom? O que isto acrescentará de bom? O que estamos fazendo do tempo que se sucedeu à ocorrência feliz? Passaram-se horas, centenas de horas, milhares de horas, e estamos ainda fixados naquele minuto infelicitador? Até quando? E por que fazermos este desserviço em relação à nossa felicidade, à nossa paz, à nossa alegria? Não se trata, portanto, de fazer um esforço deliberado para esquecer, porque o esforço para esquecer nos leva, em verdade, a um reforço da memória. Mas se nós sobrepormos coisas boas às coisas más, se sobrepormos coisas positivas às negativas, vamos sobrepor tantas coisas saudáveis, lindas, maravilhosas, abençoadoras, libertadoras, que não fará mais o menor sentido mantermos-nos com a ideia fixa no mal sucedido. Isto também é uma beneficência, é um bem que fazemos, não somente para o beneficiário daquele que é alcançado pelo nosso perdão, pela nossa misericórdia, pela nossa indulgência, mas é um bem também para nós. Hoje, a ciência médica admite, sem esforço, a incidência das moléstias psicossomáticas, moléstias do corpo geradas por um estado prolongado e enfermiço da alma, da mente. E a mágoa, o ressentimento são alguns desses sentimentos ou emoções que vão, ao longo do tempo, desestabilizando-nos espiritualmente e organicamente. O Evangelho, pois, nos propõe nesta hora a prática da beneficência inclusiva, com o abandono daquela prática egoística da beneficência exclusiva, aquela beneficência que parente ajuda só parente, que amigo ajuda só o amigo, que o vizinho ajuda só o vizinho, que o espírita ajuda só o espírita, ou que o católico evangélico ajuda somente o seu confrade ou confreira. Não. A beneficência proposta por Jesus e vivida por Jesus é a beneficência irrestrita, incondicional, porque, afinal de contas, somos todos filhos de Deus e, portanto, irmãos uns dos outros. A todas e a todos, mais uma vez, o meu amor, a minha gratidão, com votos de segurança e paz em Cristo Jesus.